Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 18 de julho, e Bovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,19%, dentro ainda de um movimento de correção, desse último movimento de subida, dentro de uma tendência de alta. Em termos de relação risco-ganho, para se ter uma perspectiva maior aqui para cima, ou seja, um espaço maior para a subida, seria mais interessante na minha leitura que tivesse mais alguns pregões aqui corrigindo, sem superar essa máxima aqui de 65.624 pontos. Não significa dizer que o mercado não possa fazer isso, só estou mencionando em termos de ter um espaço um pouco maior, uma correção melhor no sentido de pontos ou mesmo de tempo, seria mais interessante ter pelo menos mais uns 2 pregões, não necessariamente caindo, pode ser uma movimentação mais lateral, mas uns 2 a 3 pregões seria mais interessante para você buscar uma entrada na ponta compradora em diversos ativos. Então o Ibov segue aqui em termos de movimento de baixa, com suporte principal na faixa de 64.170 pontos, e em termos de resistência, região mais aqui para cima na faixa de 65.760, 770, até um patamar ali de 66.000 a 66.200. Seria o próximo nível de resistência para o Ibovespa. Nos futuros, mini índice gráfico aqui de 60 minutos, depois de uma abertura que foi esqueno aqui para cima, gerou uma pancada para baixo, não conseguiu deslanchar para baixo, até ameaçou aqui gerar uma formação de topo no dia 60, mas desarmou e veio aqui para um movimento de alta. Então temos aqui dentro de uma configuração um pouco mais indefinida no meu modo de ver, nesse momento, apesar de ficar difícil de se ver a tendência aqui realmente de baixo, e um movimento mais fraco aqui para cima no pregão de hoje. De qualquer forma, o que eu veria para o próximo pregão é uma região aqui na casa dos 65, por volta de 65.800 pontos, vindo aqui para cima desse patamar de 65.800 pontos, gerando fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade acima desse patamar, que seria basicamente o mercado superar a máxima no pregão de hoje e vir mais aqui para cima, seria algo mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Por outro lado, abre subindo e já reverte aqui gerando um sinal de topo um pouco mais relevante no dia 60, chamaria atenção mais para se trabalhar na ponta vendedora, a favor ainda de uma perspectiva de se ter um movimento de correção um pouco maior pelo gráfico diário. Olhando aqui o gráfico diário, lembrando de ter uma chance de se ter um movimento um pouco maior de correção aqui no mini índice, pelo gráfico diário. Olhando para o mini dólar, no mini dólar recomendei uma venda no pregão de hoje, essa venda foi aqui depois de um gap de baixa, gerou essa movimentação aqui de correção, faz esse candle que vem com um candle chamado de engolfo de baixa, vem aqui perdendo essa mínima. Essa venda foi executada, quando gera esse candle aqui de alta já foi um ponto negativo, e aí reposiciona o stop para cima da máxima desse candle. Se viesse aqui para cima, aumentaria a chance de realmente buscar o ponto de stop que eu tinha estabelecido, que tinha sido acima da máxima, desse que teria sido acionado aqui nesse candle stop inicial que eu tinha trabalhado em cima da operação. Quando supera aqui essa região de 182,50, a operação encerrada, ou seja, não confirmou essa movimentação para baixo, somente na sequência. Então essa posição foi encerrada aqui com a perda de 0,14%, e no capital total isso representou uma redução de 0,19%. Depois não consegui encaixar uma entrada aqui de imediato, não ficou claro para mim essa entrada aqui de imediato, porque deu uma sinalização pelo gráfico de 60 minutos, havia uma chance do mercado reverter para cima, depois de toda uma tendência aqui muito longa para baixo, que a gente já tem aqui pelo gráfico de 60 minutos, trouxe a chance de se fazer, já que essa operação aqui não andou, de se ter alguma recuperação para cima do gap de baixo que tinha aqui no momento. Então eu não fiz uma nova entrada, o mercado simplesmente passou aqui direto, depois disso não foi mais entrada no mini dólar. Olhando para o gráfico de 60 minutos, temos ainda, como eu disse agora aqui do lado, colocando ele aqui desse lado, que é um lado maior, uma tendência realmente muito prolongada para baixo, a tendência de baixa, e com a chance de se ter algum repique de alta. Olhando para o gráfico, deixando aqui no gráfico diário, então só para ficar claro, deixa eu só tirar o ajuste, que aqui tem o suporte imediato, o mais próximo na faixa, que é o gap de alta do dia 18/5, suporte em 351,5. Então o movimento de baixo que eu estou mencionando, que é um movimento bem forte para baixo, que é uma tendência de baixo também no gráfico diário, já são vários pregões aqui para baixo, trazendo a chance de algum repique a partir aí do próximo pregão. Se vier ainda bater aqui nesse patamar de 101,50, aumenta ainda mais a chance de se ter esse repique de alta.
Olhando para o gráfico 60 minutos, ou seja, se estica um pouco mais para baixo, gera sinalização de fundo na faixa dos 351,50, chama atenção para se trabalhar mais na ponta compradora. Se o mercado abrir fraco para cima e ainda vier dando sinais para perder a mínima do pregão de hoje, me chamaria ainda, ou ficaria logicamente planejando mais a operação na ponta vendedora, a favor ainda de um movimento que pode vir a buscar o fechamento do gap que eu acabei de citar. O movimento mais forte, abrindo mais forte para cima dos 370, ou seja, gerando algum sinal semelhante a de um W aqui, pequeno W aqui no gráfico 60 minutos, isso apoiaria um pouco mais a avaliar a possibilidade de operação na ponta compradora aí de day trade através de um gráfico de menor periodicidade no próximo pregão. Depois disso, vamos para as ações. A PTR4, a Petro no pregão de hoje, leve alta de 0,39%, apesar do candle ser um candle de baixa, porque a abertura foi acima do nível que foi o fechamento, por isso é um candle de baixa, mas o fechamento maior do que o pregão anterior traz aí justamente esse fechamento positivo, uma variação positiva em relação ao pregão anterior. Para buscar uma compra na Petro, arriscando um pouco mais, seria, no meu modo de ver, num rompimento aqui desse topo, dessa máxima aqui 13,06, com uma correção pequena, tentando pegar um movimento que pode se estender justamente aqui para essa região dos 13,30, traz essa possibilidade de se buscar um rompimento aqui dessa faixa dos 13,06, trabalhando com stop abaixo da mínima aí num próximo pregão, seria uma das alternativas. Se fosse para falar em termos de entrada de correção de um fundo ascendente, mais interessante é que tivesse, assim como eu comentei no Ibovespa, mais uns 2 candles aqui, me chamaria muito mais atenção, pelo menos ficaria mais interessante para mim para buscar essa entrada, abriria um espaço um pouco maior no gráfico para essa região ali dos R$ 13,30. Na Vale 5, o Vale 5 no pregão de hoje, dia de indefinição, 0,18% de alta, então é uma estabilidade na Vale 5, segue aqui, eu contabilizo aqui mais como uma correção, desde esse pregão aqui começou uma movimentação mais de correção. Se continuar aqui pelo menos mais um pregão aqui, 1 a 2 pregões, dessa forma aqui, com a correção fraca, ainda dentro desse movimento de alta, se sustentando na sua tendência de alta, acima desse nível e desse nível aqui mais para baixo, que seria o nível ali em torno de 27,55 e 27,23, ativo que voltaria a me chamar mais para buscar uma compra. Buscar uma compra se encaixaria mais para a minha metodologia, a busca de compra de swing trade em cima da Vale 5. Dentro do que ela vem montando aí. Nesse sentido, o GGBR4 também vai fazendo uma certa bagunça aqui em cima, bagunça no sentido de vai lá, faz um candle que tenta romper tudo, volta aqui para baixo, tenta de novo lá fazer o rompimento, faz um candle forte de baixo, agora um engolfo de baixo. Para a compra seria um pouco mais no rompimento de tudo aqui, porque se for a comprar aqui na superação da máxima desse candle, está muito próximo dessa máxima, então seria mais interessante comprar se romper os R$ 11,12. Se ela tiver também, assim como eu comentei na Vale, mais alguns pregões aqui, sem deslanchar para baixo, fazendo uma correção um pouco maior no tempo em relação a toda a movimentação para cima, encaixaria mais para fazer entrada mais abaixo, em vez de ser uma compra aqui nesse rompimento. CSNA3, algo parecido, mas a CSNA3 já me chamaria a atenção até para comprar se superar a máxima pregão de hoje, 7,89, ela fechou com queda de 1,41%. Eu já cheguei a mencionar o ativo no pregão passado, falando que seria interessante ter alguns pregões a mais para baixo, em relação a corrigindo esse movimento subido. O ativo está dentro de uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes, então eu fico atento nessa correção no sentido de comprar um fundo ascendente. A primeira sinalização para essa compra, superação de 7,89. Se tiver mais 1 a 2 pregões, ainda não descaracterizaria essa possibilidade de entrar comprando novamente a CSNA3 num fundo ascendente pelo gráfico diário, enfim, entrada a favor da tendência. Na YouTube 4, a correção ainda está curta, é uma correção curta, foram 3 candles basicamente corrigindo, mas o ativo está em cima de um patamar de suporte, arriscando um pouco mais, devido a ser uma correção um pouco mais curta, seria uma das possibilidades de entrada para o próximo pregão no rompimento da máxima de hoje, 37,34, trabalhando com stop preferencialmente abaixo dos R$ 36,95, abaixo da mínima do pregão de hoje. E por último, CPLA6, que a gente permanece dentro da posição comprada, ela fechou aqui com uma queda de 0,27%, praticamente uma estabilidade, 2 candles mais com um candle ali de indefinição, não está conseguindo se desgarrar, vamos dizer assim, deslanchar para cima dessa região de resistência aqui dos R$ 26,38.
para a continuidade da nossa posição, vai ser muito importante que esse ativo consiga romper os 26,62 a partir do próximo pregão. O stop eu já reposicionei para 26,21 no início desse pregão, ou seja, antes da abertura do pregão já reposicionei aqui para esse nível. Pode trazer para baixo aqui para 26, para baixo da mínima do pregão de hoje, que é 1 centavo acima, seria 26,22, um novo reposicionamento de stop em cima da CPLE6. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.